Boa noite a todos, àqueles que aqui estão este final de tarde, àqueles que nos acompanham a partir da internet. Penso que ainda se recordam quais foram os dois primeiros hinos que cantámos antes de começar a meditação. Cantámos um primeiro hino que se chama O que é que a Bíblia diz, ou O que diz a Bíblia, e um segundo hino cujo título é Breve Jesus voltará. Digamos que isto faz mais ou menos o contexto no qual se passa a meditação que esta tarde nos vamos debruçar. Ela vem deste livro, penso que muitos de nós reconhecemos este livro, andámos muito com ele nas mãos no ano de 2012, a não ser que nos esqueçamos onde era contada a história. Digamos que, como é que nós hoje estamos aqui? A história que levou a que antes não existisse Igreja Adventista do Sétimo Dia e após estes eventos passasse a existir a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nunca é demais relembrar o contexto. Qual é o contexto? Qual é a história em que nós estávamos? O contexto é por volta do ano 1843, onde começou as primeiras datas a aparecerem para a segunda vinda de Cristo. Vamos voltar um bocadinho mais atrás. Conhecemos Guilherme Miller, a pessoa que chegou à conclusão, pelo estudo da Bíblia, que, algures em 1843, Jesus voltaria. Como é que ele chegou a esta conclusão? A partir de Daniel 8,14, onde o santuário seria purificado, santuário purificado para ele igual a Jesus voltar à Terra. Portanto, algures em 1844, quando terminava o período, Jesus voltaria. Neste momento, começaram a surgir os primeiros desapontamentos. Porquê? Jesus não veio na primavera de 1844, mas à primeira a reação foi voltar a estudar, voltar a investigar. Vamos tentar apontar a data e passou-se para 1844. Tinha havido um erro de cálculo. As 2.300 tardes e manhãs não acabavam bem naquela altura. Provavelmente 1844 na primavera, que também passou. Jesus também não voltou. Surge aqui um personagem que tem uma história muito mais curta do que Guilherme Miller, mas que tem um efeito muito importante. Foi o apontar a data de 22 de outubro. 22 de outubro de 1844, na qual Jesus também não voltou. Este é o contexto. O grande desapontamento, tanta esperança, tantas promessas, tantos sacrifícios tinham sido feitos, coisas tinham sido vendidas, vidas tinham sido preparadas para aquele momento em que Jesus voltaria. Todas essas promessas, todas essas expectativas caíram por terra. O que é que acontece quando um evento destes ocorre? Digamos que, ao estudar a história daquilo que aconteceu, nós podemos dividir as reações em três grandes grupos. Bom, em 4 grandes grupos. Digo em 4 porquê? O primeiro grupo que nós poderíamos mencionar, digamos que é o grupo que desiste. O grupo que, perante um pequeno desapontamento, neste caso é grande, não vamos chamar-lhe pequeno, desiste. Desiste em que sentido? Como Jesus não voltou naquela data, tudo o resto, na sua ótica, estaria errado. Tudo o resto deixou de valer a pena, passou a ser desprezável, tudo o resto passou para segundo plano e voltaram às suas vidas. Mas o raciocínio que este grupo faz é semelhante, diríamos, a termos uma das maiores figuras da ciência, Albert Einstein, provavelmente a dar uma aula de matemática na qual se engana a fazer uma determinada conta. E digamos que haverá alguém que se levanta e diz, bom, se ele diz que isto é verdade e isto não é porque a matemática toda está errada. Digamos que puseram em causa tudo por causa da parte. Foi um pouco aquilo que aconteceu com este primeiro grupo. Como aconteceu um erro, de facto aconteceu, como aconteceu um fracasso, tudo o resto foi posto em causa, foi desprezado. Digamos que não é um raciocínio 100% completo e por norma não nos leva a grandes conclusões, leva-nos simplesmente a desistir. Faça este pequeno primeiro grupo e já que hoje é um momento de oração e vamos ter alguns durante a meditação, eu proponho fazermos o seguinte: se vamos orar pelas pessoas que passaram por estes vários grupos, por estas várias reações que é possível ter este desapontamento, 30 segundos de oração. Oração para aquelas pessoas que, quando na sua vida passam um desapontamento, ou social, como neste caso passaram, ou individual, acabam por desistir. As forças vão-se abaixo, esqueceram-se qual era o objetivo e, por terem feito uma curva à esquerda, já não querem fazer marcha atrás. Continuam a sua vida. Estas pessoas também precisam da nossa oração, apesar da história, por norma, não contar o que é que lhes acontece. 30 segundos nos quais eu peço que inclinemos a nossa cabeça, cada um de nós individualmente possa orar, pelas pessoas que acabam por desistir nestes momentos de desapontamento na sua vida. Digamos que
por norma é um grupo que nós acabamos por nos esquecer porque a história conta os outros 3 grupos. Mas houve este grupo de pessoas que acabaram por desistir. No entanto, continuamos com os outros 3. Os outros 3 grupos, digamos que há um ponto em comum em todos eles. Todos eles acabaram por ficar agarrados à Bíblia, mas nem todos eles acabaram por esperar que o Deus da Bíblia falasse. A pergunta que eles todos tinham era a seguinte: o que é que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa, no dia 22 de outubro? Acabavam os 2300 anos ou não? Falhámos as contas? Falhámos o evento? O que é que aconteceu? Tinham esta pergunta por responder. Bom, vamos ao primeiro grupo. Este grupo ficou conhecido como os espiritualizadores. Os espiritualizadores, digamos, são aquelas pessoas que querem rapidamente a resposta. Qual foi a rápida resposta que foi encontrada naquele momento? Jesus veio, nós não erramos. A data estava certa, também não erramos. Mas Jesus veio de forma espiritual no coração de cada um de nós. Bom, é uma hipótese. Não podemos rejeitar assim à partida, porque é uma hipótese, tem que ser trabalhada, tem que ser estudada e aprofundada. Ao fim e ao cabo, a própria Bíblia diz: examinai tudo, retendo o bem. Isto é uma boa coisa para se poder examinar. O que acontece é que não seria necessário esperar muito para ver os efeitos desta hipótese em ação. Pelos efeitos, pelos seus frutos os conhecereis. Quais foram os frutos desta hipótese? As pessoas, acabando por interpretar desta forma a Bíblia, acabaram por ter que interpretar tudo o resto, a profecia, todos os ensinamentos, toda a metodologia que foi seguida até chegar àquela conclusão, da mesma forma, espiritualmente. Acabaram por pôr em causa alguns conceitos básicos de interpretação da Bíblia e acabaram assim por abrir portas perigosas. O que é que entrou por estas portas perigosas que foram abertas? Pelo menos 3 coisas. Como o reino de Deus tinha vindo, apenas espiritualmente, o que é que aconteceu? Nós passámos a estar num estado em que já não podemos pecar. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer não é que seja pecado, porque se Deus já veio, aquilo que eu estou a fazer é automaticamente correto, independentemente do que quer que eu faça. Bom, maridos e mulheres espirituais começaram a aparecer. Da forma como estão a pensar, maridos e mulheres espirituais começaram a aparecer. Houve quem pensasse que, bom, estamos a viver um 7º milénio. Neste 7º milénio, como é o número 7 e vem de sábado, não vamos trabalhar durante este milénio, com todas as consequências que isto viria a ter. E houve ainda quem pensasse no seguinte: como o reino de Deus já chegou e nós no reino de Deus temos que viver com crianças, passaram a comportar-se como crianças, em público. Não vale a pena perdermos muito mais tempo nas consequências que houve ao abrirmos esta porta perigosa. Jesus veio espiritualmente foi uma hipótese, mas estava errada. Após vermos as consequências a que ela levava, rapidamente percebemos que não podia ser essa a hipótese certa. Estas pessoas estavam ligadas à palavra, mas não estavam ligadas ao Senhor da palavra. Estes comportamentos acabam por exemplificar bem o que é um ser humano sem o Espírito Santo a tentar interpretar a Bíblia. Leva a este tipo de conclusões. E qual é que é a principal falha quando nós queremos interpretar a Bíblia que este grupo teve? A Bíblia acaba por ser como se fosse uma pirâmide de blocos a ser construída. Digamos que à medida que nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos chegando a várias conclusões e vamos colocando os blocos na base. À medida que vamos estudando ainda mais, surgem novos blocos, os quais têm que corresponder ao bloco de baixo, têm que assentar corretamente no bloco de baixo sem o destruir e têm que contribuir para edificar cada vez mais a pirâmide. E este grupo cometeu um erro crasso. Eles descobriram um novo bloco de conhecimento, a tal questão de Jesus veio espiritualmente, mas ao colocar este bloco sob a pirâmide, destruíram quase todos os que estavam em baixo. Rapidamente se via que não podia ser esta a hipótese. Miller acabou por não se rever muito neste fanatismo. Digamos que este comportamento acabou mesmo por ter que ser chamado um comportamento fanático. Quiseram uma resposta rápida, quiseram procurar respostas onde elas não existiriam. E em vez de esperar que Deus respondesse, não. Eu respondo, deixa estar. Estas foram as consequências. E este é o segundo momento de oração que nós vamos ter esta tarde. Orar por aquelas pessoas que, perante um desapontamento, querem respostas rápidas. Qualquer coisa serve. E às vezes acaba por nos conduzir a um certo fanatismo que nos afasta do objetivo. O objetivo de compreender aquilo que a Bíblia queria dizer naquela profecia foi completamente perdido. E é este o perigo que nós corremos. Assim, este segundo momento de oração é em favor de todas aquelas pessoas que podem ter a tendência, de certa forma natural, a cometer algum tipo de fanatismo e, com isso, afastar-se da palavra. Oremos então durante outro momento.
ao cabo, este primeiro comportamento que nós estamos a olhar neste momento acaba por ser algo que é natural ao ser humano. Perante uma grande baixa de autoestima, de felicidade, nós tentamos compensar. E às vezes parece que coisas assim muito improváveis, coisas novas, coisas que possamos nós estar a acrescentar, acabam por compensar de certa forma esta nossa baixa de moral, digamos assim. Acaba por ser importante nós pedirmos a ajuda de Deus para também nos afastarmos disto. Miller afastou-se. Ele não se reveu muito nesta questão do fanatismo. Ele tinha um certo receio que este fanatismo tivesse sido a causa dos seus ensinamentos. Era a grande preocupação dele. Mas ao falar com Joshua Himes foi ao fim e ao cabo o agente publicitário de Miller, aquela pessoa que tratou das publicações, que as fez chegar ao máximo número de pessoas, que estava sempre a incentivá-lo a falar mais em mais sítios, a mais pessoas. Ele trocou muitas cartas, eu já ia dizer mensagens, mas na altura era impossível, cartas com Joshua Himes, nas quais mostrava esta dificuldade que ele tinha, este receio que ele tinha. Mas ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse que continuava a aguardar a segunda vinda de Cristo, provavelmente tinham-se enganado nos cálculos, mas ainda assim estava preparado para que demorasse muito mais tempo do que estavam à espera. E ele disse o seguinte: eu estou preparado para o pior, mas tenho esperança no melhor. Digamos que, e com a maior das frontalidades, é muito difícil seguir a direito em tempos de grande agitação, de grande desapontamento. Sempre foi assim e sempre vai ser. A nossa oração em cada dia deve ser no sentido de Deus nos ajudar a manter ambos os pés no chão e a mente no seu máximo de lucidez, sobretudo nestes tempos tumultuosos. E tal como Miller, devemos entrar nestes tempos de provação esperando o melhor, mas preparados para o pior. Houve um segundo grupo. Se este primeiro grupo pode ser chamado o grupo dos fanáticos, dos apressados, que queriam rapidamente respostas e inventavam respostas, o segundo grupo pode ser chamado os anti-espiritualizadores. O objetivo deles também acabou por se desviar do objetivo correto. E já vamos explicar porquê. Eles sabiam uma coisa: nós temos que nos afastar do fanatismo. Pessoas a comportarem-se como crianças, maridos e mulheres espirituais, isto não é correto de certeza. É antibíblico, portanto nós não podemos estar de acordo com isto. Então eles tinham os olhos postos no fanatismo e trabalharam com uma outra hipótese. Vamos partir do pressuposto que a data está errada, o acontecimento está certo. Portanto, Jesus está quase a vir, não era em 22 de outubro de 1844. Então entramos em 1845 e na primavera volta-se a esperar, o grupo já era reduzido, mas volta-se a esperar, volta a não acontecer, continua-se a apontar novas datas, não acontecia. O porquê de apontar novas datas não era só uma questão de ter razão, era uma questão de também dar ferramentas às pessoas para poderem se afastar do fanatismo. Continuava a fazer sentido a profecia, portanto continua a fazer sentido não caírem no fanatismo. O problema é que eles acabaram por estar tão preocupados em afastar-se do fanatismo que também se afastaram da interpretação millerita. A dado ponto já não dava para encontrar novas datas, então era Miller que estava errado, há de haver uma data, Jesus vai voltar brevemente. Eles apenas se opuseram aos espiritualizadores, não procuraram a resposta de Deus. Acaba por ser aquela pessoa que vive à procura da resposta de determinada pessoa para contrapor. Não interessa a minha opinião, o que interessa é que a minha opinião esteja contra alguém. O que interessa é que, quando a pessoa disser que é azul, eu vou dizer que é vermelho. Quando a pessoa disser que é muito, eu digo que aquilo é pouco. Quando a pessoa disser que é grande, eu digo que é baixo. Bom, acaba por ser uma metodologia, uma forma de estar, uma atitude perigosa, porque vivemos em função do outro. Não é ao lado, é ao oposto. Se ele vai para a direita, eu vou para a esquerda. A questão é que, às vezes, se calhar nem para a direita nem para a esquerda seria o caminho correto. Afastando do objetivo nunca é o caminho correto. E no caso deste segundo grupo, foi boa a atitude, mais ou menos. Eles ajudaram a organizar um pouco o caos em que se estava a viver. Mas normalmente, em termos espirituais, o mais ou menos é mau. Acabaram por estar longe de Deus, longe da real interpretação da profecia, acabaram por não conseguir também encontrar o que é que, de facto, devia ser interpretado. Ambos os grupos tinham posto de lado alguma coisa essencial. Entre os primeiros, os espiritualizadores, foi a compreensão da Bíblia. Passaram a compreender-se uns aos outros apenas. Enquanto no segundo grupo, o entendimento da profecia, segundo Miller, isso tinha sido posto de lado. Mas felizmente e graças a Deus, no meio dos desapontamentos surge um terceiro grupo. Antes disso,
apenas um breve momento em que oramos por este segundo grupo, por este conjunto de pessoas que acaba por se focar nos outros para chegar às suas conclusões, que acaba por estar dependente dos outros e não viver de forma independente entre si e Deus. Oremos. Vamos então ao terceiro grupo. Surgiu este terceiro grupo, aquele a que podemos chamar os pré-adventistas do sétimo dia. Este grupo trabalhou com uma terceira hipótese. A data estava certa, porque ao fim e ao cabo nós olhamos para aquilo que foi interpretado e nada disso está errado, nada disso vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Vamos trabalhar com o acontecimento em si estar errado. Ou seja, a profecia, a Bíblia, o número de anos que passavam desde a ordem para restaurar Jerusalém até 1844, isso bate certo. Não vamos pôr isso em causa. Vamos pôr, se calhar, em causa o tal pressuposto, a tal premissa, que alguém se lembrou inicialmente, mas foi guardado no baú e ninguém tocou mais nele. Que foi o pressuposto de que a purificação do santuário era igual à segunda vinda de Cristo. Parece que completamente o mundo inteiro, aquelas pessoas que passaram por grandes apontamentos, esqueceram-se de pôr isto em causa. Bom, é fácil de falar. Mas, de facto, após este grande apontamento, houve este grupo que decidiu pôr isto em causa. Estas pessoas fizeram uma coisa que é super importante quando nós passamos por um grande desapontamento. Eles aguardaram. Eles aguardaram pela resposta de Deus, por aquilo que Deus tinha a dizer. Mas faltava-lhes algumas coisas para que esse grupo passasse a ser ouvido, passasse a ser conhecido. Faltavam 3 coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, todas as pessoas conhecidas, aquelas que tinham sido as mais famosas em projetar este novo conhecimento, esta nova interpretação da Bíblia, todas elas tinham optado pelo primeiro ou pelo segundo grupo. O que me leva a tirar a conclusão que nem sempre aqueles que são mais preponderantes a falar têm que estar necessariamente corretos. É preferível eu ouvir a Deus do que a melhor pessoa a falar neste planeta. Estas pessoas não acumularam, não agregaram no seu grupo inicialmente nenhuma destas pessoas que melhor falavam. Não quer dizer que mais tarde não viessem a agregar. Faltavam-lhes então estes dirigentes que pudessem inicialmente pegar neste grupo e pudessem organizá-lo, pudessem transformá-lo em algo com pés e cabeça, algo que pudesse criar uma estratégia, criar publicações e levá-las a mais sítios, a mais pessoas. E faltava ainda, essencialmente, a explicação então do que é que devia ser interpretado em Daniel 8,14, naquela passagem bíblica. O que é que era então a purificação do santuário? Faltava-lhes isto. E como lhes faltava isto, eles tiveram que aguardar. A Bíblia, em vários pontos no seu cânon, acaba por nos mostrar diferentes autores, diferentes personagens, diferentes culturas, mas sempre com um bom conselho. A resiliência, a persistência e a paciência. Acabam por ser 3 coisas essenciais quando nós estamos num grande desapontamento. Este desapontamento no qual nós nos debruçámos hoje não foi o único. Rapidamente nós nos lembramos de mais. Quando os discípulos que viram Jesus chegar, os milagres que Jesus fazia, aquele homem que podia governar um país, libertá-lo dos seus opressores, um homem que podia, num exército, numa guerra, um soldado que caísse ferido, curava e continuava a lutar. Ali estava o homem perfeito para tornar Israel na nação que sempre tinha que ser, sempre teve que ser. Bom, e quando Jesus morreu? O que é que eles pensaram? E agora? E agora como é que nós vamos fazer aquilo que todos nós esperamos? Seguramente foi um grande desapontamento, mas onde é que nós encontramos os discípulos logo a seguir? Juntos, a orar, a esperar e a aguardar a resposta. Foi o próprio Jesus que lhes disse: esperem, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Eu estarei novamente com vocês. E Jesus ainda voltou a estar 40 dias com os discípulos para lhes elucidar tudo aquilo que tinha explicado antes, elucidado agora, e que era necessário compreender na sua perfeição para os anos seguintes. Mas também nos lembramos de outros desapontamentos, não só no campo espiritual. Podemos dizer, de certa forma, que aquilo que estamos a viver hoje na sociedade acaba por ser uma espécie de desapontamento. Não o vivemos como comunidade espiritual, como comunidade religiosa, vivemos como sociedade global. Vivemos um desapontamento porque, se calhar, aquilo que nós tínhamos pensado fazer este verão não vai ser feito, ou se calhar aquela determinada atividade que eu precisava de fazer já não posso fazer daquela forma, ou tem muito mais restrições, ou tenho que ter uma máscara, ou tenho que ter álcool gel, ou tenho que olhar para os preços aumentar das coisas que passaram a ser essenciais, que acaba por ser um contrassenso. Bom,
Desapontamentos como este ou como muitos outros, grandes, pequenos, nós acabamos por viver na nossa vida. Qual é a reação? Encontrar respostas rápidas? Encontrar algo que responda exatamente àquilo que eu precisava de ouvir? É perigoso. Nem sempre aquilo que eu quero ouvir é aquilo que eu devia ouvir. Devia-me opor a todas as pessoas que dizem alguma coisa? Nós assistimos a isto ultimamente nas redes sociais. Muitas pessoas já sabem que todos estes passos que estão a ocorrer, isto significa aquilo, aquilo significa o outro, mas depois há sempre aqueles que surgem, nada significa nada, e acaba por ser o oposto. Ficam à espera que alguém diga algo para eles dizerem, não é nada disso. Faz-se lembrar um pouco como antes do vírus aparecer em Portugal, toda a gente dizia que não ia ser nada. Depois de aparecer, parece que toda a gente diz que isto vai ser o pior de sempre. E agora que já está a passar, isto já não era nada. Acabamos por viver esta bipolaridade e não acabamos por aguardar. Aguardar respostas quando vivemos estes desapontamentos pessoais, individuais, sociais, globais. E acaba por ser esta a grande virtude que um cristão deve ter. Acaba por ser esta a grande virtude que, perante momentos destes, nós devíamos procurar. Mas ainda não fomos à Bíblia hoje. Termino este momento com um salmo que, a meu ver, resume todo aquele que deve ser o espírito de um cristão quando se encontra perante um desapontamento. As respostas às vezes demoram mais do que nós precisamos, às vezes demoram mais do que aquilo que nós queríamos e às vezes até vêm mais rápido do que o que deviam vir. Venham comigo ao Salmo 25. O Salmo 25 acaba por estar logo a seguir, ou muito perto, do Salmo 23, todos nós conhecemos, e pleno de significado, mas o Salmo 25 acaba por ser a nossa oração final de hoje. Ele diz o seguinte: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me as minhas angústias. Considera as minhas aflições, o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e abominam-me com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. E aqui poderíamos concluir com redime a nossa igreja, ao conjunto de pessoas que mantêm-se firmes, fiéis e esperam em Deus de todas as suas tribulações. Amém.